crianças, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma história. A nossa história de hoje é sobre Daniel. Aqui está, este Daniel. Daniel era um servo fiel ao Senhor Deus. Ele orava 3 vezes ao dia para Deus, de manhã, à tarde e à noite. Só que Daniel morava num palácio e servia ao rei, como escravo do rei. Porém, esse rei gostava muito de Daniel, pois Daniel era uma pessoa íntegra, leal e muito correta. No palácio, Daniel tinha pessoas que não gostavam dele. E eram várias pessoas. Essas pessoas serviam também ao rei. Teve um dia que uma dessas pessoas que não gostava de Daniel virou para o rei e falou com o rei assim: Rei, vamos fazer um decreto para que todas as pessoas orem somente ao rei da Babilônia. Porém, o rei gostou desse decreto e mandou fazer. Só que depois ele lembrou que Daniel era fiel ao Deus dele. Então, ele ficou muito triste com isso, porque ele sabia que Daniel iria descumprir esse decreto. E Daniel realmente descumpriu esse decreto, porque ele continuou sendo fiel ao Deus de Israel. Ele orava 3 vezes ao dia, fielmente, todos os dias. Aí, os inimigos de Daniel foram contar ao rei o acontecido. Falaram para o rei o seguinte: Rei, Daniel continua orando somente para o Deus dele. Não está fazendo cumprir o decreto. Então, o rei, com muita tristeza e pesar no coração, mandou que prendessem Daniel e jogassem ele na cova dos leões. E assim, os soldados o fizeram. Abriram a cova e colocaram Daniel lá dentro, junto com os leões temíveis, que estavam muito famintos, porque havia muitos dias que eles não comiam nada. Aí colocaram Daniel lá dentro e fecharam a porta da cova dos leões. E Daniel ficou lá a noite inteira. O rei, muito triste, não conseguiu dormir, porque o rei gostava de Daniel. Ao amanhecer, o rei rapidinho desceu e foi à cova dos leões. Chegou lá, ele gritou: Daniel, Daniel! E Daniel respondeu ao rei lá de dentro: Estou aqui, ó rei. Aí o rei mandou com que abrissem a cova dos leões e tirassem Daniel lá de dentro. E assim os guardas o fizeram. Abriram a cova e tiraram o Daniel lá de dentro. Daniel ficou muito feliz com essa atitude do rei, E o rei falou daquele momento em diante que os hebreus poderiam todos orar ao seu Deus, sem empecilho nenhum, sem que eles cumprissem castigo. E foi isso o que aconteceu a partir daquele momento. Então eu queria, crianças, dizer para vocês o seguinte: o objetivo dessa história é que nós devemos ser obedientes a Deus, servir a nosso Deus com muita alegria, com muita obediência, ok? E é isso que Daniel fez. Ele foi um servo fiel, que mesmo não passando a dificuldade daquele momento, que era para cumprir o decreto real, ele não fez. Ele foi fiel a Deus, sendo obediente em tudo, ok? Essa é a nossa história de hoje, tá bom? E até uma próxima história que a gente vai contar daqui uns dias, ok? Beijos, tchau!